Espírito precede a matéria. O ser humano é constituído pela união e integração entre o corpo e o espírito. O corpo é uma matéria visível e, por essa razão, todos podem distingui-lo. O espírito é invisível, mas existe, sendo uma espécie de elemento etéreo. Assim como o corpo é uma existência do mundo atmosférico, o espírito é uma existência do mundo espiritual. Este mundo, conforme expliquei, é transparente, mais rarefeito que o ar e semelhante ao nada. Entretanto, longe de ser o nada, ele é, na verdade, a fonte geradora da força infinita e absoluta que por ora chamaremos de força cósmica. É um mundo misterioso e inimaginável, cuja essência é formada pela fusão das essências do Sol, da Lua e da Terra. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força cósmica, e ao mesmo tempo, como se juntam impurezas, estas são submetidas à purificação. É como um acúmulo de sujeira no corpo humano, que necessita de banho. Portanto, quando se aglomeram impurezas no mundo espiritual da Terra, elas se concentram em determinado ponto e aí surge a ação purificadora da tempestade que efetua a limpeza. Os incêndios causados por raios e pelo homem têm a mesma função. O mesmo se verifica com o ser humano. Se há acúmulo de impurezas, surge a ação purificadora, que é desencadeada a partir do espírito. As impurezas, ou seja, as nuvens espirituais, são opacidades que surgem no espírito, que é um corpo transparente. Existem dois tipos de nuvens espirituais: aquelas que surgem no próprio espírito e aquelas projetadas a partir do corpo físico. Vejamos a primeira. O cerne do espírito humano é constituído de 3 camadas concêntricas. Explicando a partir do centro, seu núcleo é a alma, que se assenta no ventre da mulher através do homem no momento da concepção. Por sua vez, a alma está envolta pela consciência e esta pelo espírito. O estado da alma se reflete no espírito por meio da consciência e o estado do espírito se reflete igualmente na alma por intermédio da consciência. Desse modo, a alma, a consciência e o espírito estão interrelacionados, constituindo uma trindade. Evidentemente, todas as pessoas fazem tanto o bem como o mal durante a vida. Se a prática do mal for maior que a do bem, o saldo entre elas constituirá o pecado, que se reflete na alma e se transforma em nuvem espiritual. Por esse motivo, na sequência, formam-se nuvens na consciência e depois no espírito. Então, com o surgimento da ação purificadora, ocorre a eliminação dessas nuvens. Durante o processo, o volume delas se comprime, com isso elas se tornam mais densas, concentrando-se em alguma parte do corpo. O interessante é que, dependendo do pecado, o local da concentração é diferente. Por exemplo, os pecados associados aos olhos, nos olhos, os pecados referentes à cabeça, na cabeça, os pecados relacionados ao tórax, no tórax e assim por diante. Tudo se forma correspondente. Passemos agora ao segundo tipo de nuvens, isto é, as que se projetam do corpo para o espírito. Neste caso, primeiramente o sangue se turva e, como consequência, surgem nuvens no espírito. Originariamente, o sangue do corpo humano é a materialização do espírito. Ao contrário, o espírito é a espiritualização do sangue. Em outras palavras, espírito e matéria estão integrados. Assim, quando as nuvens se condensam e se refletem no corpo, transformam-se em sangue turvo, e ao ficarem ainda mais densas, transformam-se em nódulos. Estes, depois de dissolvidos e liquefeitos, são eliminados por diversos pontos do corpo. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo constituem aquilo a que se dá o nome de doença. Assim, o que se projeta a partir do corpo físico é o sangue turvo. Então, por que surge o sangue turvo?
A causa é bastante surpreendente. São os medicamentos que, paradoxalmente, ocupam a posição de maior destaque nos tratamentos médicos. Como todo medicamento é veneno, quanto mais for utilizado, mais o sangue se turva. E a realidade é a maior prova do que estamos dizendo. Se o sangue turvo existente no corpo se reflete no espírito em forma de nuvens espirituais, e estas se tornam a causa das doenças, o próprio método de curar as doenças acaba se tornando o meio de criá-las. Não se conseguirá a erradicação completa das doenças, se primeiramente não forem removidas as nuvens do espírito. Uma vez que a lei universal estabelece que o espírito precede a matéria. Já o nosso método, que é a aplicação dessa lei, cura completamente as doenças por meio da purificação do espírito. Por essa razão, ele é chamado de Jorei, que significa purificação do espírito. Desconhecendo tal princípio, a medicina convencional despreza o espírito e tenta curar apenas o corpo. Logo, por mais que ela progrida, as curas serão temporárias. Pelo exposto acima, acredito que compreenderam a relação entre espírito e matéria.